A história que você vai ouvir não é apenas sobre um crime antigo. Ela é sobre o tempo, sobre silêncio, sobre uma verdade que se recusou a desaparecer. 60 anos podem passar, cidades podem mudar, pessoas podem morrer, mas algumas histórias permanecem vivas esperando o momento certo para serem contadas. Candy Rogers tinha apenas 9 anos quando saiu de casa carregando caixas de balas de hortelã. Ela nunca voltou. E por mais de 6 décadas a pergunta ecoou sem resposta: quem fez isso? E como conseguiu viver tanto tempo sem ser descoberto? No começo tudo parecia simples, comum, quase inocente demais para terminar em tragédia. Era 6 de março de 1959 em Spokane, no estado de Washington. Candy Rogers acordou como em qualquer outro dia. Foi à escola pela manhã, mas carregava uma empolgação especial. Naquela tarde ela participaria da venda anual das balas de hortelã das Campfire Girls, uma tradição importante não apenas para arrecadação, mas para ensinar responsabilidade às crianças. Candy queria ir além. Cada menina tinha como meta vender 20 caixas, e Candy estava determinada a vender mais. Pequena para a idade, com cerca de 27 quilos e pouco mais de 1,30 m, ela ainda assim carregava 7 caixas de balas junto aos livros escolares. Morava com a mãe Elaine, que era professora e vivia ao lado dos avós. Era tímida e sorridente. Era a filha única, conhecida pelo rosto sempre iluminado por um sorriso constante. Por volta das 4 da tarde, Candy saiu sozinha pelo próprio bairro. Não foi longe. Permaneceu a 1 ou 2 quadras de casa, batendo de porta em porta. Visitou entre 10 e 15 residências. Era ativa, determinada, uma criança que levava a sério aquilo que se propunha a fazer. O problema é que o tempo passou. Às 5h45 da tarde, a escuridão caiu sobre Spokane. Candy não voltou. Os avós começaram a procurar. Depois vieram os vizinhos. Em seguida, a polícia. O pai de Candy foi avisado e dirigiu imediatamente até a cidade. Ele nunca mais deixou Spokane. Ainda naquela noite, algo perturbador foi encontrado. Caixas de balas de hortelã estavam espalhadas ao longo de uma estrada próxima ao rio Spokane. Para os investigadores, aquilo indicava que haviam sido jogadas para fora de um veículo em movimento. Candy não teria ido por vontade própria. Quem a conhecia tinha certeza. Ela teria lutado, e havia algo mais. Para muitos, aquelas caixas espalhadas não eram aleatórias. Parecia um recado silencioso, como se a própria Candy estivesse tentando deixar um rastro, uma última tentativa de ser encontrada. Uma das caixas recolhidas apresentou uma impressão digital. Ela foi enviada à Polícia Federal norte-americana. Nunca foi identificada. Quando o dia amanheceu, a cidade se mobilizou de uma forma que Spokane nunca tinha visto. Carteiros militares, trabalhadores civis, policiais, voluntários de todas as idades, todos procuravam por Candy. A base aérea de Fairchild, localizada a oeste da cidade, enviou um helicóptero com 5 aviadores para auxiliar nas buscas ao longo do rio. Durante o voo, a aeronave atingiu fios de alta tensão que cruzavam o rio Spokane. O helicóptero caiu na água gelada. 3 tripulantes morreram. 2 sobreviveram. A tragédia se multiplicava. Ainda assim, as buscas continuaram. A esperança era quase irracional, mas real. Muitos acreditavam que Candy seria encontrada viva. 2 semanas depois, no meio da mata, 2 caçadores encontraram um par de sapatos infantis. A polícia foi chamada imediatamente. Quando as buscas começaram naquela área, o desfecho que ninguém queria chegou. A cerca de 50 metros da estrada, sob galhos e restos de árvores, o corpo de Candy Rogers foi encontrado. A infância dela terminava ali, e a cidade nunca mais seria a mesma. No meio dessa história, tudo muda. A autópsia revelou a verdade dura e impossível de suavizar. Candy tinha marcas brutais no pescoço. Havia sinais claros de abuso íntimo. Durante o exame, os investigadores notaram algo aparentemente pequeno, mas que se tornaria crucial: resíduos de chiclete de uva em sua jaqueta. A polícia percorreu lojas, tentou identificar pessoas conhecidas por consumir aquele tipo específico de chiclete. Nenhuma pista concreta surgiu. Como acontece em quase todos os casos desse tipo, a família foi investigada. Carl, o pai de Candy, chegou a ser considerado suspeito. Para ele, isso foi devastador. Ele sempre dizia que o pior não era ser investigado, mas saber que alguém sequer cogitava que ele pudesse ter feito algo assim com a própria filha. Eventualmente, a família foi oficialmente descartada. Outros nomes surgiram. Um homem chamado Albert Graves chamou a atenção dos investigadores. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, ele tirou a própria vida. Em seu carro foram encontrados grampos de cabelo e uma corda. Havia recortes de jornal sobre o caso. Ele tinha histórico de comportamento inadequado com mulheres. Mesmo assim, não havia provas diretas. Sem testemunhas, sem confissão e sem evidências conclusivas, o nome dele não pôde ser levado adiante. Anos depois, outro suspeito ganhou força. Hugh Morris, um serial killer conhecido que havia cometido crimes semelhantes em várias partes dos Estados Unidos, inclusive com crianças. Ele viveu em Spokane na mesma época do crime. Um detalhe perturbador reacendeu as esperanças. Morris tinha preferência por chiclete de uva e deixava esse tipo de resíduo em algumas vítimas. Apesar disso, ele confessou outros crimes,
mas negou qualquer envolvimento com Candy Rogers. Passou por 2 testes de polígrafo e foi considerado aprovado. Sem causa provável suficiente, o caso novamente esfriou. Enquanto isso, a família de Candy se desintegrava em silêncio. A mãe Elaine nunca se casou novamente. Nunca teve outros filhos. Viveu marcada pela perda. O pai afundou no luto. Passou a beber. Acordava à noite chorando. Anos depois, ele tirou a própria vida. Para a família foram 3 tragédias conectadas pelo mesmo fio invisível. Candy, os aviadores mortos na busca, e Cal. Na metade da década de 1960, a investigação foi oficialmente interrompida. O caso da menina das Campfire Girls se tornou um caso frio tão gelado quanto o rio Spokane no inverno. Mas para quem viveu aquilo, nunca deixou de existir. Para a prima de Candy, Johanna, a memória voltava todos os anos, sempre que via crianças vendendo balas. Foi por causa de Candy que o sistema de venda em dupla passou a ser obrigatório. Nenhuma criança deveria sair sozinha novamente. Décadas se passaram até que no início dos anos 2000, uma nova esperança surgiu. Um veículo roubado no Oregon apresentou uma impressão digital que parecia coincidir com aquela encontrada na caixa de balas em 1959. Dentro do carro foram encontradas roupas íntimas femininas. A empolgação foi enorme. Mas após análise manual, confirmou-se que não era um match verdadeiro. Mais uma porta se fechava. Foi somente quando uma nova investigadora assumiu o caso que a história ganhou fôlego novamente. Pela primeira vez, técnicas modernas de DNA foram aplicadas às evidências antigas. Algo surpreendente foi descoberto. A roupa íntima de Candy havia sido armazenada em um pote de vidro hermético, o que preservou o material genético. O laboratório encontrou sêmen e conseguiu extrair um perfil de DNA forte. Esse perfil foi inserido em bancos de dados nacionais. Nenhum resultado. O caso parecia condenado ao silêncio definitivo até que surgiu a genealogia genética. Essa técnica permite construir árvores familiares a partir de DNA, mesmo sem correspondência direta em bancos criminais. A investigadora decidiu tentar. A primeira amostra enviada a um laboratório privado foi destruída durante o transporte. A segunda estava degradada demais. Restava apenas uma chance. Em março de 2021, a última amostra disponível foi enviada ao laboratório especializado em sequenciamento completo do genoma. Se aquilo não funcionasse, o caso estaria encerrado para sempre. Em setembro de 2021, o telefone tocou e havia resultados. 3 nomes surgiram: John Hoff, Terry Hoff e James Hoff, irmãos que viveram em Spokane na época do crime, todos mortos. A genealogia não consegue diferenciar irmãos. Era necessário ir além. A investigação avançou para os descendentes. John Ray Hoff era o único com filhos. Sua filha concordou em fornecer DNA. O resultado foi definitivo. O DNA encontrado na roupa de Candy indicava que o agressor era o pai biológico dela. Ainda assim havia uma dúvida. A mãe da mulher teve um caso extraconjugal. Para eliminar qualquer incerteza, foi autorizada a exumação do corpo de John Ray Hoff. Após mais de 50 anos enterrado, quase não havia DNA viável. Restava uma última tentativa: os dentes. Um dente foi quebrado manualmente até que a raiz fosse acessada. Ali o DNA estava preservado. Em 1º de outubro de 2021, a confirmação veio. Era ele, John Ray Hoff. A probabilidade de erro era praticamente inexistente. 62 anos, 8 meses e alguns dias depois, o relógio finalmente parava. No fim, não houve prisão. Não houve julgamento. Não houve punição. O culpado já estava morto há décadas. Mas a verdade veio à tona. Para a família não houve justiça plena. Nada devolveria Candy, nada responderia quem ela poderia ter sido, o que teria se tornado, que sonhos teria realizado. Ela tinha 9 anos, era uma criança, e por mais de 60 anos esperou que alguém dissesse seu nome em voz alta junto da verdade. Se essa história te tocou, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história real e se inscreva no canal. Histórias assim não podem ser esquecidas, porque enquanto alguém se lembra, a verdade continua viva.